Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos resolver a prova final do terceiro ciclo 2023, época especial. E avançamos já para a questão número 1. Assinala com X a opção que apresenta o menor número inteiro que pertence ao intervalo fechado de menos raiz 3 a π sobre 2 aberto. A, menos 2, B, menos 1, C, 0 ou D, 1. E para responder esta questão sem nos enganarmos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no nosso intervalo e vou representar nesta reta real. Vou à calculadora, uma vez que se trata de dois números irracionais, vou só buscar uma aproximação à calculadora. Para menos raiz 3 é um bocadinho abaixo do menos 1,7. Está mais ou menos para aqui. Menos 1, menos 1,5 e aqui está o menos 2 e portanto menos 1,7 estará mais ou menos para aqui. Portanto, sem necessidade de grandes rigores, portanto isto é aproximadamente menos raiz de 3. Para π sobre 2 é um bocadinho acima do 1,5, portanto 1,5 está aqui, portanto vamos ficar um bocadinho mais à frente e isto fica aqui π sobre 2. Portanto o nosso intervalo é fechado em π sobre 3 e é aberto em π sobre 2, bola aberta, e este é basicamente o nosso intervalo, o intervalo pretendido. Agora já é fácil de ver qual é o menor número inteiro que existe aqui neste intervalo. É o menos 1. E por isso vamos responder opção B. Questão número 2. Em Portugal, no ano de 2020, os museus da Direção-Geral do Património Cultural, DGPC, registaram aproximadamente 450 milhares de visitantes. Em 2023, estima-se que o número de visitantes destes museus cresça 40% face a 2020. Calcula o número de visitantes dos museus da DGPC em 2023 de acordo com a estimativa. Apresenta o resultado escrito em notação científica. Apresenta todos os cálculos efetuados. Então, a informação que nós temos é que em 2020 houve 450 milhares de visitantes dos museus. O que é que se pretende aqui? Em 2023, vamos ter de calcular um acréscimo de 40%, que é aquilo que se estima. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos somar 40% desta quantidade à mesma quantidade. Portanto, é um aumento. Portanto, é isto e ainda mais 40% disto. Então, vamos fazer 450 milhares, o qual acresce 40% de 450 milhares. Okay? Como é que nós traduzimos isto para números? Bom, então 450 milhares, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que acabou a pilha da calculadora e nós vamos ter necessidade de fazer este cálculo com o mínimo possível de contas à mão. E mais rapidamente possível porque isto é um exame. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar tudo já para notação científica dentro daquilo que for possível. Fica 450 milhares é 450 e os milhares é apenas 3 zeros. Mais estes 40%, o que é que são 40%? Então, 40% são 40 por cada 100, ou seja, se eu cortar este 0 com este 0, fica 4 a dividir por 10, que é 0,4. Vou fazer 0,4. Este aqui não vou passar para notação científica, porque é relativamente pequeno, mas os outros vão tudo para notação científica. Novamente, estes 450 milhares, então 40% de uma determinada quantidade é 40%, ou seja, 0,4 a multiplicar por essa mesma quantidade. Neste caso, é os mesmos 450 milhares, não é? Isto dá 1, 2, 3, 4, 5. Era aqui a vírgula, né? 4,5. E agora cá está 3 e 2, 5 vezes 10 à quinta. É como isto funciona. Muito bom, vamos fazer aqui a mesma coisa. Mais 0,4 multiplicado por 4,5 vezes 10 à quinta. E agora, se nós quiséssemos, também podíamos pôr o 4,5 vezes 10 à quinta em evidência. Eu não vou fazer para não complicar excessivamente, vamos fazer o seguinte. Que contas é que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer este 0,4 a multiplicar por 4,5. Não é nada de ascendente. Não fica 4,5, 0,4 e vamos lá fazer esta multiplicação. Ora, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 4 também dá 0 e agora vamos somar tudo e vai ficar 0, 8 mais 0, 8, 1 mais 0, 1. Temos aqui duas casas decimais, então vamos pôr aqui duas casas decimais, fica 1,8. Okay? 4,5 vezes 10 à quinta, mas nós estamos só a fazer este bocadinho aqui. Portanto, este 1,8 é apenas este resultado, mais 1,8 e estes vezes 10 à quinta.
Muito bom, então agora temos aqui dois números em notação científica para somar. Vamos fazer 4,5 mais 1,8 e agora tudo vezes 10 à quinta, já é da mesma ordem de grandeza. Vou só fazer esta conta. Também à parte, 4,5, 1,8 e vamos somar. Ora, 8 mais 5 dá 13, vai 1. 1 mais 4, 5 e 1, 6, 6. E, portanto, a vírgula fica aqui no mesmo lugar. 4,5 mais 1,8 dá 6,3. Isto é 6,3 vezes 10 à quinta. Já está em notação científica. Sim, este número está entre 1 e 10. Vezes 10 à quinta. Está fantástico. Isto visitantes. Ok? E é esta a nossa resposta. Questão número 3. Assinala com X a opção que apresenta um número irracional compreendido entre 11 quintos e 7 terços. A. 13 sextos. B. Raiz de 5. C. 9 quartos. Ou D. Raiz de 6. E automaticamente reparamos logo que o nosso trabalho está cortado ao meio só pelo facto da hipótese A e da hipótese C estarem automaticamente excluídas. Isto porque o número 13 sextos e o número 9 quartos são dois números racionais, mas nós procuramos números irracionais. Portanto, estes automaticamente estão fora de questão. Ficamos com as possibilidades do raiz de 5 ou então do raiz de 6. E agora o procedimento é muito parecido com aquilo do exercício número 1. Vamos à nossa reta real e vamos introduzir os números 11 quintos e 7 terços. Ora, eu já fiz aqui um zoom bastante grande entre o 2 e o 3 porque já verifiquei que estes números estão aqui entre estes dois. Ou seja, 11 quintos dá 2,2, está aqui, 2,2, está aqui, 11 quintos. E o número 7 terços é 2,3, 2,1, 2,2, 2,3, fica aqui entre o 2,3 e o 2,4, mais ou menos por aqui, fica aqui o 7 terços. Muito bom, portanto o número que nós procuramos está algures aqui neste intervalozinho, não é? E agora vamos buscar uma aproximação de raiz de 5 e de raiz de 6 e facilmente concluímos que raiz de 5 é aproximadamente 2,236, que é ligeiramente acima do 2,2. Então vamos colocar, por exemplo, aqui o raiz de 5, não é? E o raiz de 6 é aproximadamente 2,449, ou seja, muito próximo dos 2,5, ou seja, 2,1, 2, 3, 4, 5, não chega lá, mas é aqui próximo, está mais ou menos por aqui, nosso raiz de 6. Mas o intervalo onde nós procurávamos números era este aqui, portanto, este intervalo entre 11 quintos e 7 terços, e portanto aqui neste intervalo só vamos encontrar o raiz de 5, é precisamente isso que nós vamos responder. E assim, mais uma vez, vamos escolher a opção B. Questão número 4. Os 20 alunos de uma turma do 9º ano vão participar numa visita de estudo ao Parque Arqueológico do Val do Coa. Os alunos organizaram-se em equipas de acordo com a tabela seguinte. 4.1. A Maria faz parte de uma destas equipas. Selecionando ao acaso um aluno da equipa da Maria, a probabilidade de ele ser rapaz é 4 quintos. Assinala com X a opção que identifica a equipa da Maria. A. Equipa Arte do Coa. B. Equipa Val do Coa. C. Equipa Museu do Coa. Ou D. Equipa Parque do Coa. Então o que eu vou fazer aqui é ir experimentando uma a uma até chegar à resposta correta. Eu vou começar pela equipa Arte do Coa. Arte do Coa. E para esta equipa, a probabilidade de encontrar um rapaz vai ser... Quantos rapazes existem neste grupo? Existem 3 e a dividir por toda a gente. Ou seja, 3 rapazes mais 2 raparigas, 5 elementos. Esta probabilidade é a probabilidade que pretendemos de 4 quintos? Não. Portanto, vamos descartar esta possibilidade. Vamos para a equipa Val do Coa. Para Val do Coa, temos que a probabilidade de encontrar um rapaz vai ser... Quantos rapazes? 4 rapazes. Em quantas pessoas no total? 4 rapazes mais uma rapariga, 5 pessoas. Ok, acho que é isto. 4 quintos. Fantástico. Já agora só por descarte de consciência vamos só ver os outros. Museu do Coa. Temos que a probabilidade de encontrar um rapaz naquele grupo vai ser... Temos um rapaz e um rapaz mais 4 raparigas, 5. Portanto, são sempre grupos de 5. Portanto, não. Portanto, a probabilidade que nós temos é 4 quintos, não é 1 quinto. Portanto, para o Museu do Coa, não. E, finalmente, para o Parque do Coa, temos que a probabilidade de encontrar um rapaz vai ser... Quantos rapazes? 2 rapazes. Em quantas pessoas? 2 mais 3, 5. Mais uma vez 5. Portanto, definitivamente não é? Nós queremos 4 quintos, não queremos 2 quintos. Portanto, vamos escolher a equipa Val do Coa. Onde é que nós temos esta possibilidade nas nossas opções? É na opção B. 4.2. Vão ser selecionados ao acaso para percorrerem o Rio Coa em caiaque 2 alunos da turma, um da equipa Arte do Coa e outro da equipa Museu do Coa.
Qual é a probabilidade de os dois alunos selecionados serem raparigas? Apresenta o valor pedido na forma de fração, mostra como chegaste à tua resposta. Bom, então como já devem ter adivinhado, nós vamos elaborar a informação numa tabela dupla entrada para melhor podermos calcular a nossa probabilidade e a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar as equipas que neste momento não vão interessar. Portanto, estas duas aqui não queremos, porque nós só queremos as Arte do Coa e Museu do Coa. Agora vamos começar por exemplo, a equipa Arte do Coa. E dizem-nos que tem 3 rapazes. Então eu vou começar por colocar aqui o rapaz, chamar o rapaz A, o rapaz B, o rapaz C, portanto 3 rapazes distintos, e depois 2 raparigas. Pode ser, por exemplo, a rapariga A e a rapariga B. Depois na equipa do Museu do Coa temos um único rapaz, vamos colocar aqui rapaz, já preenchemos até o C, é o rapaz D, portanto é um rapaz distinto destes 3, né? Acaba por não ser muito importante, mas de qualquer forma só por uma questão de coerência, não é? E depois temos 4 raparigas, já temos até a rapariga B, portanto vamos fazer aqui a rapariga C, a rapariga D e a rapariga E, e depois a rapariga F. Ok, e agora eu vou colocar, em vez de colocar pares ordenados, vou apenas colocar com uma cruz os casos que não interessam e com um sinal de check aqueles que realmente interessam. E o que nos interessa é formar grupos com 2 raparigas. Por exemplo, se eu pegar aqui no rapaz A e no rapaz D e formar um grupo com estes 2 rapazes, isto não é aceitável e, portanto, nós vamos colocar aqui uma cruz. No outro que vem a seguir, o rapaz A e a rapariga C, portanto, já está melhor, mas já estão mais próximos, ainda é um rapaz e uma rapariga, ainda não queremos isto. Portanto, este é um caso possível, mas não é um caso favorável. Agora, rapariga A e, aliás, rapaz A e rapariga B também não, rapaz A e rapariga E não e não. Rapaz B e rapaz D não, rapaz B e rapariga C está mais perto, mas não. E agora tudo que tiver o rapaz B, não. E a mesma coisa aqui para o rapaz C. Rapaz C e 2 rapazes. Aqui temos um rapaz e uma rapariga. Rapaz e rapariga. Rapaz e rapariga. Não, temos. Finalmente, rapariga A e rapaz D. Bom, ainda não. Mas agora sim. Portanto, agora já tenho aqui a rapariga A e a rapariga C. Portanto, é um grupo formado por 2 raparigas. Check. Ok. Rapariga A e rapariga B. D. Ok, rapariga A e rapariga E, rapariga A e rapariga F. Rapariga B e rapaz D, não queremos isto. Depois a rapariga B e rapariga C, fantástico. B e D, B e E, tudo raparigas. Ok. E agora a rapariga B e rapariga F também. Muito bom. Então, basicamente, já podemos fazer o nosso cálculo. Agora, o nosso cálculo é muito simples. A nossa probabilidade pedida é, para não variar o número de casos favoráveis, a dividir pelo número de casos possíveis e vamos começar pelos possíveis. Quantos são os casos possíveis? São todos os grupos que eu posso formar com elementos destas 2 equipas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25 casos possíveis. Quantos casos são os favoráveis? São aqueles que têm aqui o check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,25 avos, está irredutível e é esta a resposta que nós vamos dar. Questão número 5. O Parque Arqueológico do Vale do Coa disponibiliza visitas guiadas pelo parque. Um grupo de visitantes que se encontrava no Museu do Coa realizou uma dessas visitas com a duração de 2 horas e 30 minutos, passando pelas seguintes etapas. Partida do Museu do Coa. Viagem a bordo de uma viatura todo-terreno ao longo de 6 km. Estacionamento da viatura e caminho pedestre de ida e volta com cerca de 2.800 metros para observar gravuras paleolíticas. Viagem de regresso na viatura pelo mesmo percurso da viagem de ida até ao local de partida. Considera a função f que traduz a correspondência entre o tempo t em horas, decorrido desde o início da visita, e a distância d em quilómetros, percorrida pelos visitantes até ao regresso ao local de partida. Na figura 1 estão representados os gráficos A e B. Nem o gráfico A nem o gráfico B representam a função f. Apresenta uma razão que te permite garantir que o gráfico A não representa a função f e outra razão que te permite garantir que o gráfico B também não representa a função f. Então vamos começar pelo gráfico A. No gráfico A, o nosso problema é o seguinte. O gráfico mostra que no início da contagem do tempo já existe ali uma distância percorrida de 1 km, quando na realidade, quando nós começamos a contar o tempo, a distância percorrida tem que ser necessariamente 0. Portanto, aquele gráfico tem sempre começado da origem. Portanto, isso não está a acontecer.
Em relação ao gráfico B, este não está de acordo com a situação descrita pelo seguinte motivo. Tem-nos indicado que os 6 primeiros quilómetros são percorridos numa viatura todo o terreno, fantástico. Depois são percorridos adicionalmente 2.200 metros a pé. E depois o regresso é feito na mesma viatura todo o terreno, através do mesmo percurso. Ou seja, teremos de percorrer 6 km de regresso e não é isso que o gráfico reflete. O gráfico reflete uma distância percorrida de aproximadamente 3 km, portanto não está de facto de acordo com a situação descrita. E por esse motivo é que nós indicamos que o gráfico B também não representa a função f. Questão número 6. A figura 2 é uma fotografia de uma casa castreja da Idade do Ferro situada na Citânia de Briteiros. A figura 3 representa o modelo geométrico dessa casa. Este modelo é um sólido que pode ser decomposto num cilindro reto e num cone reto. Sabe-se que a base superior do cilindro coincide com a base do cone. As bases do cilindro e a base do cone têm 5 metros de diâmetro. O cilindro tem 4 metros de altura, o cone tem 2 metros de altura. O modelo não está desenhado à escala. 6.1. Calcula a geratriz G do cone utilizando o Teorema de Pitágoras. Apresenta o resultado em metros arredondado às décimas. Apresenta todos os cálculos efetuados. Bom, então, de acordo com a figura, a nossa geratriz é a hipotenusa de um triângulo retângulo com esta altura, que coincide precisamente com a altura do cone. Portanto, vamos chamar-lhe, por exemplo, H. E este cateto, que é a base, vai ser metade destes 5 metros. Portanto, ou seja, este vértice do cone vai projetar sobre a parte central e, portanto, isto aqui basicamente é um raio. Isto é o raio. O diâmetro é 5 metros, portanto, o raio é metade de 5. Assim, ficamos com a nossa geratriz quadrado, portanto, tipo, Teorema de Pitágoras é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais r. 5 a dividir por 2 fica 2,5 ao quadrado. Isto aqui é ao quadrado, não é? E, portanto, G é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Mais ou menos, mas, de facto, isto não faz sentido a parte negativa e, portanto, vamos ficar só com a parte positiva da nossa geratriz por ser um comprimento. E, portanto, a partir daqui é só ir à calculadora buscar uma aproximação. E ficamos aproximadamente com 3,2 metros e esta é a nossa resposta. 6.2. Calcula o volume do sólido representado na figura 3. Apresenta o resultado em metros cúbicos, arredondado às unidades. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserva pelo menos 2 casas decimais. Apresenta todos os cálculos efetuados. Ora, o sólido em questão pode ser decomposto num cilindro e num cone. E, basicamente, o volume deste sólido é a soma dos volumes de cada uma destas duas figuras e, basicamente, é assim que nós vamos fazer o cálculo. Ou seja, vamos indicar que o volume do sólido é igual ao volume deste cilindro mais o volume do cone. E agora vamos calcular separadamente cada um destes volumes. Portanto, para o volume do cilindro, temos a área da base vezes a altura, sendo que a área da base é a área deste círculo aqui em baixo, não é? Fica então π vezes raio ao quadrado vezes esta altura, que é a altura do cilindro, que são estes 4 metros. Portanto, substituindo fica π, substituir por 3,14159. O raio era metade deste diâmetro, que era os 5 metros, portanto 2,5 ao quadrado. E agora multiplicar pelo valor, que é 4. Portanto, basicamente agora é uma questão de introduzir estes dados na calculadora e tiramos daqui a aproximação de 78,53975. Estas unidades vêm todas em metro e, portanto, o resultado final, por se tratar de um volume, vem em metro cúbico. Muito bom, vamos repetir o procedimento para o volume do nosso cone. Fica que o volume do cone vai ser, atenção, já não vai ser a área da base vezes a altura, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Portanto, a altura vai ser diferente. A área da base, por acaso, até coincide com a área da base do cilindro. Ficamos com 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é diferente da altura anterior, ou seja, 1/3 vezes 3,14159, o raio continua a ser os 2,5 vezes ao quadrado, e a altura vai ser então agora a altura do cone, que são os 2 metros. Ok. Isto, depois de inserido novamente também na calculadora, vai-nos dar aproximadamente 13,08996 e vem em metro cúbico. Muito bom, a partir daqui é mesmo só uma questão de apresentar o cálculo final, ou seja, é este volume do cilindro somado com este volume do cone, portanto, o volume do sólido fica então
78,53975 mais 13,08996, isto dá 91,629,71. No entanto, pedem-nos que apresentemos o resultado arredondado às unidades e arredondado às unidades por causa do 6, que está acima do 5, faz com que este 1 passe a 2 e, portanto, isto aproximado às unidades fica 92 e isto vem em metro cúbico e é esta a resposta que nós vamos dar. Questão número 7. A figura 4 é uma fotografia do monumento comemorativo dos 120 anos do nascimento de Almada Negreiros, situado na Avenida Ribeira das Naus, em Lisboa. A figura 5 é um esquema que representa parte desse monumento, no qual estão assinalados o quadrado ABCDE e o triângulo CDE, retângulo em D. Sabe-se que o quadrado representado por ABCD tem 1,7 metros de lado. A amplitude do ângulo SED é 77 graus. O esquema não está desenhado à escala. Calcula a altura do monumento, ou seja, AE, apresenta o resultado em metros arredondados às unidades. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserva pelo menos 3 casas decimais, apresenta todos os cálculos efetuados. Então, para resolver este problema, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o segmento AE em dois outros segmentos. Então, vou afirmar que AE vai ser AD mais DE. E AD nós já sabemos quanto é que é, porque já é dado do problema, que é 1,7 metros. Okay? Temos só aqui calcular aqui o nosso DE. E para isso, nós temos que ter atenção que isto aqui é um triângulo retângulo. Ou seja, temos aqui basicamente o D, temos aqui o C e temos aqui em cima o E. Temos aqui este ângulo de 77 graus. Temos aqui este ângulo reto. E agora temos aqui o comprimento deste cateto, que é adjacente a este ângulo, que é 1,7 metro. E como é que eu sei isto? Sei isto porque me dizem que ABCD é um quadrado. Se é um quadrado, tem todos os lados iguais. Se AD mede 1,7 metros, que é um outro lado deste quadrado, também este mede 1,7 metros, né? E agora, a ideia é ir buscar este DE. Bom, então eu quero saber um cateto, o comprimento de um cateto que está oposto a este ângulo e tenho um cateto adjacente. Então o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar a tangente, quer dizer que a tangente de 77 graus, que é o comprimento do cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente, vai ser, qual é o cateto oposto? Pronto, é este ED, é aquilo que nós queremos calcular, a dividir pelo cateto adjacente, que é este 1,7. 1,7. Isto não é. Ok? Então este 1,7 agora está aqui a dividir, vai passar aqui a multiplicar. Fica 1,7 vezes tangente de 77 graus é igual a ED e, portanto, ED vai ser, agora só mesmo colocar isto na calculadora para ir buscar uma aproximação e dá aproximadamente 7,35, aliás 36, 35, etc, etc. Portanto, é um número irracional. Vamos fazer só esta aproximação e agora vou só somar com estes 1,7 que já lá estavam. Portanto, este AE vai ser este 1,7 que já era dado do problema, mais estes 7,36, 35 que nós vamos calcular agora. Isto dá 9,0635, etc, etc, etc. Mas o que nós queremos mesmo é o resultado arredondado às unidades e arredondado às unidades, isto vale exatamente 9 metros e é esta a resposta que nós vamos dar. Questão número 8. Na figura 6 estão representados os três primeiros termos de uma sequência de figuras constituídas por quadrados geometricamente iguais. Sabe-se que o número de quadrados cinzentos do termo de ordem n é n ao quadrado. Cada termo da sequência, com exceção do primeiro, tem mais um quadrado branco do que o termo anterior. Quantos quadrados cinzentos tem o termo desta sequência, que tem um total de 306 quadrados? Mostra como chegaste a tua resposta. Então, o que nos dizem é que cada termo de ordem n tem quantos quadrados cinzentos? Tem n ao quadrado. Agora vamos ver quantos quadrados tem cada termo, mas só os quadrados brancos. Portanto, temos 1, 2, 3, portanto, eventualmente 4, 5, 6, portanto, é apenas a sequência dos números naturais. Portanto, para os quadrados brancos, vai ser apenas n. Não é? Então, no total, vamos ter os quadrados cinzentos mais os quadrados brancos, portanto, n ao quadrado mais n. Portanto, o total vai ser n ao quadrado mais n. E o que nós queremos neste problema é que o total de quadrados seja igual a 306. Muito bom, então agora temos que descobrir exatamente para que valor de n é que isto é verdadeiro, ou seja, vamos resolver esta equação.
n ao quadrado mais n. Vamos pegar neste 306, vamos passar para aqui, menos 306 igual a 0. E agora isto é uma equação quadrática que nós temos que ter que resolver. Ora, o nosso a vai ser o coeficiente do n ao quadrado, que é 1. O b é o coeficiente do n, que também é 1. E o c é o coeficiente, o termo independente, que é menos 306. E agora vamos, é mesmo só a fórmula. Ou seja, menos b, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, portanto 1 ao quadrado, vou já fazer algumas contas, não é? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 306, tudo a dividir por 2a, que é 2 vezes 1, que é 2. Muito bom. Vamos só colocar aqui isto na calculadora e isto dá 1225. Fica menos 1, mais ou menos raiz de 1225 sobre 2. E a raiz de 1225 é 35, portanto menos 1, mais ou menos 35 sobre 2. A partir daqui, a primeira solução é menos 1, menos 35, menos 1, menos 35 sobre 2. A segunda solução é menos 1, mais 35 sobre 2. Ora, menos 1 menos 35 é menos 36, dividido por 2 dá menos 18, ou n2 é igual a menos 1 mais 35, 34, e dividir por 2 dá 17. Tendo atenção que o nosso n, no nosso problema, é o número de quadrados, não podemos ter um número negativo de quadrados, portanto isto aqui não faz sentido no nosso contexto. Portanto, vamos adaptar esta como a solução para o nosso problema, portanto n igual a 17, mas este é o termo de ordem 17. O termo de ordem 17 desta sequência tem, de facto, 306 quadrados no total. Mas destes quadrados todos, quantos são cinzentos? Apenas n ao quadrado, em que o nosso n é 17, portanto, quadrados, cinzentos, temos n ao quadrado, ou seja, 17 ao quadrado, e 17 ao quadrado é 289, e é esta a nossa resposta. Questão número 9. Assinala com x a opção que apresenta um valor de c para o qual a equação x ao quadrado menos 4x mais c igual a 0 é impossível. A, 2, B, 3, C, 4 ou D, 5. Ora, uma equação do segundo grau é impossível se só se o seu binómio discriminante for negativo, ou seja, menor do que 0. O binómio discriminante é dado por B ao quadrado menos 4AC, portanto isto tem que ser menor do que 0, e no caso da equação x ao quadrado menos 4x mais c igual a 0, qual é o binómio discriminante? Bom, então vamos lá ver. O a é o coeficiente do x ao quadrado, que é 1, o b é o coeficiente do x, que é menos 4, e o c é o termo independente, que continua a ser c. Neste caso aqui, então, para esta equação, o binómio discriminante tem a forma b ao quadrado, portanto, menos 4 a ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é c. Okay? Eu quero que isto seja menor do que 0, porque eu quero que esta equação seja impossível. Então, menos 4 ao quadrado é 16, isto é equivalente a ter 16 menos 4 vezes 1 vezes c é apenas 4c, não é? É menor do que 0. E agora tenho aqui esta inequação para resolver. Eu vou passar o 16 para o outro lado, fica menos 4c menor que, passa para o outro lado, mas troca sinal, não é? Agora, este menos vai cortar com este, mas atenção, como isto é uma inequação, troca a desigualdade, 4c maior do que 16, e agora este quadro está a multiplicar, passa para aqui dividir, ficamos com c maior que 16 quartos, e 16 a dividir por 4 é 4, c maior do que 4. Ora bom, então, nas nossas opções, qual é a opção que apresenta um número que seja maior do que 4? É a opção D, e esta está respondida. Questão número 10. Na figura 7 estão representados os triângulos ABC e AED. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que o ponto E pertence ao lado AB e o ponto D pertence ao lado AC. O triângulo ABC é retângulo em B, o triângulo AED é retângulo em E. O comprimento do segmento AE é 4 e o comprimento do segmento DE é 3. A área do quadrilátero BCDE é 48. A figura não está desenhada à escala. Calcula o comprimento do segmento BC, apresenta todos os cálculos que efetuares. Então dizemos que este trapézio BCDE tem área 48. A nossa questão é, será que é possível calcular a área deste pequeno triângulo? Nesse caso nós teríamos acesso à área do triângulo grande e a partir daí fazer a semelhança de triângulos. Mas nós temos aqui a altura que é 3, temos a base que é 4, portanto a área do triângulo ADE vai ser 4 vezes 3
sobre 2, 4 vezes 3 é 12, sobre 2 dá 6. Daqui temos a área 6. Então, qual é a área do triângulo ABC? Bom, há de ser estes 48 do trapézio, mais estes 6 deste triângulozinho pequeno, portanto 48 mais 6, isto dá 54. Muito bom, agora a questão é, quantas vezes é que este triângulo ABC é maior do que este triângulo ADE? Bom, para respondermos essa questão, para comparar, vamos dividir. Vamos fazer a área do triângulo ABC, vamos dividir pela área do triângulo ADE, ou seja, vai ser estes 54 daqui, 54, a dividir por estes 6 que nós obtivemos de ADE sobre 6, e 6 vezes 9 é 54, portanto 54 a dividir por 6 vai dar 9. Mas calma lá, quando nós fazemos o quociente entre áreas, isto dá-nos o quadrado da razão. Okay? Portanto, a nossa razão ao quadrado é 9, o que significa que a nossa razão vale mais ou menos raiz de 9, ou seja, a nossa razão é mais ou menos 3, mas menos 3 no caso não faz qualquer sentido, e portanto a razão de semelhança entre estes dois triângulos é 3. Ok, o que é que nós queríamos? Queríamos o comprimento de BCE. Bom, então o comprimento de BCE, uma vez que é o lado correspondente ao lado EDE, ou DE, né? É simplesmente a razão, vezes 3, vezes este comprimento que é 3 também, isto vai dar 9 unidades de comprimento, e cá está a nossa resposta. Questão número 11. Na figura 8 estão representados uma circunferência de centro O, o triângulo ABC inscrito na circunferência e o triângulo OAC. Os pontos A, B e C pertencem à circunferência. A amplitude do ângulo OAC é 28 graus. A figura não está desenhada à escala. Calcula a amplitude em graus do ângulo CBA. Apresenta todos os cálculos efetuados. O que se pretende neste exercício é a amplitude do ângulo CBA. Portanto, é este ângulo inscrito aqui. E o que nós temos é que este ângulo compreende este arco que vai de A até C. Mas um outro ângulo que também compreende este arco AC é este ângulo ao centro aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos tirar partido do facto de nós temos aqui este triângulo OCA para irmos buscar a amplitude deste ângulo aqui. Ou seja, de O até A é um raio e de O até C também é um raio. Ora, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. E, portanto, este ângulo a este ângulo opõe-se a este lado, mas como este lado aqui é igual, este ângulo que se opõe a este lado também é igual. E, portanto, aqui temos um ângulo de 28 graus também. 28 graus. Quanto é que é a amplitude deste ângulo? Ok, é o que for necessário para prefazer os 180 graus, porque isto é um triângulo e, portanto, a soma de todos os ângulos tem que ser de 180 graus. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que a amplitude de AOC vai ser 180 graus do triângulo menos estes 28 e menos estes 28 aqui, menos 2 vezes 28 graus. E vamos colocar isto na calculadora e isto vai nos dar uma amplitude de 124 graus. Para aqui, ok. A amplitude deste ângulo ao centro é exatamente a mesma que a amplitude do arco que está compreendido ali. Portanto, agora vamos relacionar com este ângulo inscrito. Nós sabemos que a amplitude deste ângulo inscrito é sempre menor do que o arco que este ângulo compreende. E, portanto, neste caso, a amplitude do ângulo CBA vai ser estes 124 graus deste ângulo AC, 124 graus, que eu vou dividir por 2. E, portanto, isto vai me dar 62 graus. E cá está a nossa resposta. Este ângulo aqui mede 62 graus. Questão número 12. Resolvem na equação seguinte. Um terço de x mais 2 maior que 5x sobre 2 mais 1. Apresenta o conjunto de solução na forma de um intervalo de números reais. Apresenta todos os cálculos efetuados. Então vamos lá a isso. Primeira coisa, eu estou a verificar que isto tem denominadores e eu quero ter o mesmo denominador, que é para depois retirar esse mesmo denominador. Portanto, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, isto que está aqui é a mesma coisa que ter x mais 2 tudo a dividir por 3, não é? Isto é x mais 2 sobre 1, 1 vezes x mais 2 dá x mais 2, 3 vezes 1 dá 3. Maior que, e agora vou só transformar o 1 em 2 meios. Fica 5x sobre 2 mais 2 meios, tudo devagarinho, que é para a gente não se enganar. E isto vai então ficar x mais 2 sobre 3 é maior que 5x mais 2, agora já posso ter o mesmo denominador, sobre 2. Muito bom, mas ainda não tenho o mesmo denominador em ambos os membros.
Bom, nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6, portanto aqui eu teria de multiplicar por 2 e aqui eu teria de multiplicar por 3. Mas isto é a mesma coisa que na prática, passar este 3 a multiplicar aqui por este lado e multiplicar aqui por isto todo, este 2 vou passar para o outro lado e vai ficar a multiplicar por isto, né? Portanto, os dois aqui em baixo e aqui em cima, depois corta, é a mesma coisa. Portanto, fica. Daqui, este 2 passa para ali e fica 2 vezes x mais 2, maior que 3 vezes tudo isto, 3 vezes 5x mais 2. Pronto, já não tem denominadores. Agora, vamos fazer aqui as nossas distributivas, ficamos com 2x mais 4, maior que 3 vezes 5, 15, 15x, né? 15x, mais 3 vezes 2, 6. Muito bom, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, portanto é o habitual, 2x. Este 15x vai passar para o outro lado e vai trocar de sinal, menos 15x, maior que 6 que já lá estava, e o 4 passa para o outro lado e troca de sinal. E ficamos com 2x menos 15x é menos 13x, maior que 6 menos 4, 2. Isto significa que agora temos, só passar para aqui, menos 13x superior a 2. Agora temos aqui este menos 13, que está a multiplicar pelo x e que vai passar para o outro lado a dividir. Mas atenção, este número é negativo e, portanto, isso vai obrigar a trocar esta desigualdade. Portanto, vai ficar x menor que menos 2 sobre 13. E não há mais nada que eu possa fazer. Portanto, a partir daqui, o meu conjunto de solução são todos os números reais que são inferiores a menos 2 13avos e isso significa que o nosso conjunto de solução começa em menos infinito e vai até menos 2 13avos aberto, porque é só menor que, não é menor ou igual. E está dada a nossa resposta. E já estamos a resolver a questão número 13. Na figura 9 estão representados em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função quadrática f e o triângulo AOB. Sabe-se que a função f é definida pela expressão f de x igual a x ao quadrado, o ponto A e o ponto B pertencem ao gráfico da função f e têm a mesma ordenada. O ponto B tem a abscissa igual a 3. Assinala com x a opção que apresenta a área do triângulo AOB. A, 9, B, 18, C, 27 ou D, 54. Então vamos começar pelo mais básico. A área do triângulo AOB é, para não variar, base vezes altura sobre 2. E, por exemplo, eu vou designar que a minha base pode ser este segmento que vai de A até B e a minha altura, neste caso, terá de ser perpendicular e vai até o vértice oposto, portanto vai ser todo este comprimento aqui. Né? E vou começar, por exemplo, pela base. Ora, daqui até aqui, portanto, do eixo dos y até à coordenada x do ponto B, vão 3 unidades de comprimento. Daqui até aqui vão 3. E nós sabemos o seguinte, que A e B têm a mesma ordenada. Ora, para terem a mesma ordenada e estarem em cima desta parábola de vértice na origem, é porque a abscissa do A tem que ser o simétrico da abscissa do B. Porque 3 ao quadrado vai dar um certo valor, mas menos 3 ao quadrado também vai dar o mesmo valor. Portanto, daqui eu vamos automaticamente afirmar que a abscissa do A é menos 3. E, portanto, o comprimento, portanto, a distância desde o ponto A até ao eixo dos y continua a ser 3. E, portanto, a minha base de A até B vai ser 3 mais 3, que vai dar 6. Isto é para a base. Quanto é que vai dar a altura? A altura vai ser, uma vez que o ponto A e o ponto B estão em cima do gráfico, portanto, e o gráfico é apenas x ao quadrado, neste caso vamos fazer 3 ao quadrado vai dar 9. Ou em alternativa, também podemos fazer menos 3 ao quadrado, como vimos era igual, vai dar 9. Portanto, esta altura de O até aqui, esta ordenada do ponto A ou do ponto B, vai dar 9. Portanto, esta vai ser a altura 9. A dividir por 2, que é da área do triângulo, e portanto, 6 vezes 9, 54 sobre 2, e 54 a dividir por 2 dá 27. Onde é que nós temos esta opção? Cá está, é a opção C. Questão número 14. Na figura 10 estão representadas em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função afim, G, e parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa, F. Sabe-se que a função f é definida por uma expressão da forma f de x igual a sobre x, com a e x maiores que 0. A função f é definida pela expressão g de x igual a 3 quartos de x mais 2. Os gráficos das funções f e g intersetam-se no ponto P de abscissa 4.
Qual é o valor de A? Mostra como chegaste à tua resposta. Ora, para resolver este problema, dava jeito de saber qual é a ordenada do ponto P. E nós sabemos que o ponto P pertence ao mesmo tempo à função f e à função g. Ora, eu não tenho a totalidade da expressão que dá a função f, mas para a função g, de facto, eu tenho. Então, nós sabemos que g de x é igual a 3 quartos de x mais 2. Se nós sabemos então que a abscissa do ponto P é 4, vamos substituir aqui onde diz x. Portanto, sai daqui o g de 4, que é igual a 3 quartos vezes 4 mais 2. Ora, convenientemente, este 4 vai cortar com este e fica só 3 mais 2, que é igual a 5. Então, nesse caso, o ponto P tem coordenadas 4 e 5. Agora, tendo em atenção que o ponto P também pertence à função f e que a função f de x é do tipo a sobre x, vamos ver, quando o x é 4, nós já sabemos que o y vale precisamente 5. Nós acabamos de ir buscar esse valor com a função g. Então, o f de x portanto, o f de 4 é igual a 5, né? Portanto, e daqui sai automaticamente que vamos substituir o 5 aqui no f de x, fica 5 igual a sobre 4, portanto, se eu substituir o 4 aqui no x e o 5 aqui no f de x, que é a mesma coisa que o y. Ficamos com uma coisa com este aspecto. Agora, isto é uma equação e basta passar este 4 que está a dividir para o outro lado a multiplicar. Sai daqui então que a é igual a 5 vezes 4, ou seja, a é igual a 20. Questão número 15. Na tabela seguinte apresenta-se o número de exposições temporárias em galerias de arte e outros espaços realizadas em Portugal de 2016 a 2021. Na tabela, o número de exposições temporárias realizadas em Portugal no ano de 2021 está representado por K. Sabe-se que a média do número de exposições temporárias realizadas em Portugal de 2016 a 2021 é 6.225. Calcula o número de exposições temporárias realizadas em Portugal no ano de 2021. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Então, como é que nós vamos calcular a média aritmética dos valores que se encontram naquela tabela? Bom, vamos somar tudo e vamos dividir pelo número de elementos. Neste caso, vamos começar aqui pelo 7.730, vamos somar o 7.800, depois o 7.140, o 6.960, o 3.740 e finalmente o K. Se preocupem ainda com o facto de isto não ser um número. E agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vamos dividir por 6 e isto é a nossa média aritmética. Porquê é que eu estou a calcular esta média aritmética? Porque já me dizem que esta média é 6.225. E a partir de agora isto é uma equação. Portanto, o que nós queremos é o número de exposições em 2021, que é exatamente dado aqui por este K, e portanto é basicamente a descobrir o X. Ou seja, vamos passar estes 3 para o outro lado a multiplicar, vamos fazer estas somas todas, passar para o outro lado e isolar o K. Ora bem, então nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é precisamente aqui estas somas todas, para isto ficar um pouco mais simpático, e isto vai dar 32.770 mais K sobre 6, isto vai ser ainda igual a 6.225. A partir daqui, vamos passar de facto estes 6 para o outro lado. 32.770 mais K é igual a 6.225 multiplicado por 6. E esta multiplicação vai dar 32.770 mais K igual a 37.350. Mas bom, agora é só passar este 32.760 para o outro lado e trocar de sinal. K, neste caso, vai ser igual a 37.350 mais este 32.770. Finalmente, então, temos aqui o valor final do K, que é 4.580. E cá está a nossa resposta. E já estamos a resolver a questão número 16. O gráfico da figura 11 representa o número de visitantes de museus de arte e de museus de história em milhões de 2012 a 2020 em Portugal. Para cada uma das frases 1, 2 e 3 assinala com X o ano que lhe corresponde. E a frase número 1 diz: o número de visitantes de museus de história foi maior do que o número de visitantes de museus de arte. E o gráfico mostra-nos duas situações em que isso acontece, portanto em 2013 e em 2015, em que a barra correspondente ao número de visitantes dos museus de história é maior. No entanto, nas nossas opções aparece 2015, mas não aparece 2013 como resposta possível. Portanto, vamos responder 2015. Frase número 2. O número de visitantes de museus de arte atingiu o valor mais elevado.
E neste caso vamos apenas procurar o ano em que o número de visitantes de museus de arte, ou seja, a barra mais escura é esta mais elevada, e nesse caso é em 2019, e é exatamente isso que nós vamos escolher. A frase número 3 diz: o número de visitantes de museus de arte e de museus de história em conjunto foi o mais próximo de 3 milhões. E para esta opção nós vamos responder o ano de 2020, ou seja, 1,5 milhão de visitantes de museus de arte, um número ligeiramente acima de 1 milhão para museus de história, portanto combinado dá um número muito próximo dos 3 milhões de visitantes. Em todas as outras opções, o número total de visitantes é pelo menos 5 milhões. E pronto, com isto concluímos a resolução de mais um exame. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.